Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje falando aqui sobre um assunto muito interessante e também muito debatido, muito discutido, talvez um dos textos mais debatidos do Novo Testamento, que é Romanos 9:5, né? A discussão sobre essa frase aqui, ó, Deus bendito. Quem é o Deus bendito de Romanos 9:5? Jesus ou o Pai? Quando nós vamos comparar traduções, aqui eu peguei 4 para fazermos comparações e notarmos aqui algumas diferenças entre elas. E qual seria a melhor tradução e o porquê essa tradução, que eu vou aqui dizer, a meu ver, que é a melhor. Por que ela é a melhor tradução? Temos que expressar motivos para isso, beleza? Mas antes que eu comece a falar sobre este assunto, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo se você puder e quiser. E caso você queira estudar grego do Novo Testamento, estudar hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição desse vídeo está o meu WhatsApp, beleza? Então vamos lá. A Bíblia NVI, ela vai traduzir Romanos 9:5 da seguinte forma: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então tá, a Bíblia NVI, ela diz que a partir deles, né, deles do povo israelita, se traça a linhagem humana de Cristo, né? Você vê aí o versículo 4, Paulo está falando dos israelitas, certo? E aí ele diz, né, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Então a Bíblia NVI, ela diz que Cristo é Deus aqui nesse texto, tá? Porém, a Bíblia do Peregrino, ela vai traduzir da seguinte forma: os patriarcas, de sua linhagem, segundo a carne, descende o Messias. Observe, ponto final. Certo? E aí, a Bíblia do Peregrino traduz a última parte, a doxologia, ela traduz de uma forma independente, ou seja, não está ligada a Jesus. Tá? Ela é uma frase independente. Então aqui, segundo a Bíblia do Peregrino, está falando da linhagem de Cristo segundo a carne, descende o Messias, ok. E aí diz, seja para sempre Deus que está acima de tudo. É como se fosse uma espécie de glorificação a Deus, né? Beleza, então aqui a Bíblia do Peregrino, ela não diz que Cristo é Deus, já que ela coloca um ponto final aqui, ó. E a Bíblia NVI, ela coloca uma vírgula, então é vírgula ou é ponto final? Bom, continuando aqui, a Bíblia Tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ela vai dizer o seguinte, ó: a eles pertencem os patriarcas e deles descendeu o Cristo segundo a carne, ponto final. Deus que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Amém. Então a Bíblia TNM, a Tradução do Novo Mundo, ela está em concordância com a Bíblia do Peregrino, tá? Elas falam praticamente a mesma coisa, né? Elas não falam aqui que Cristo é Deus, certo? Aqui elas falam que a eles pertencem os patriarcas, ou seja, ao povo israelita, e desse povo israelita descendeu o Cristo segundo a carne, ou seja, segundo a humanidade dele. E aí, na parte final, a TNM traduz a doxologia também de uma forma independente, né? Aí temos também a Bíblia judaica. A Bíblia judaica, ela vai dizer o seguinte: deles são os patriarcas, e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias que está acima de todos. Ponto final. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Então, note que a Bíblia judaica, ela também não fala que o Messias é Deus aqui, né? Ela coloca uma vírgula aqui, só que ela coloca essa frase aqui, ó, que está acima de todos, ligado a Jesus ainda, né?
coisa que a TNM não fez, nem a Bíblia do Peregrino. Então essas duas Bíblias, elas não colocam essa frase aqui, que estão acima de todos ligados a Jesus, como faz a Bíblia judaica. Então a Bíblia judaica, ela ainda coloca que esse Messias está acima de todos. E aí a doxologia, ela coloca de uma forma independente, né? Louvado seja Adonai para sempre, amém. Como se fosse uma oração ali totalmente independente, tá? Então aqui temos basicamente três tipos de traduções. Temos a NVI, que afirma que Cristo é Deus. Temos a Bíblia do Peregrino e a TNM, que falam que não é Deus aqui, que Jesus é Deus, né? Elas não falam isso. E temos a Bíblia judaica, que pelo menos diz que ele está acima de todos, mas não fala que é Deus, né? Ela coloca a doxologia apenas para Deus Pai. Então quer dizer, a Bíblia judaica, a Bíblia TNM e a Bíblia do Peregrino, elas estão em concordância sobre esse assunto aqui, sobre essa pergunta. Quem é o Deus bendito de Romanos 9,5? As três traduções aqui, elas colocam a doxologia ligadas ao Pai, as três, tá? Com essa pequena distinção aqui, ó, só, né? Então beleza, agora vamos descer aqui e vamos para o texto grego, que eu quero fazer aqui algumas considerações sobre esse assunto, beleza? Então tá, aqui temos o texto grego. Aqui eu peguei outros textos para ilustrar o que eu quero falar. Aqui eu peguei outros textos que falam sobre a doxologia, beleza? Para argumentar aqui algumas questões, certo? Então vamos lá. O texto grego de Romanos 9, versículo 5, aqui eu peguei o texto bizantino, tá? Mas você pode usar aí o texto crítico, já que não vai ter assim, né, questão de variação textual, tá? Aqui é mais questão de tradução mesmo. O que acontece? Aqui iniciamos o texto grego com o hon, né, que é um pronome relativo, certo? E que seria dos quais o que? Ele está falando de que? Ele fala ali no versículo anterior, no versículo 4, ele diz, né, que são israelitas, dos quais é a adoção de filho, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais. Aí entra isso aqui, ó, dos quais, tá? Então esses dos quais aqui, o pronome relativo, ele tem um antecedente, ele está ligado a algo que vem atrás, né, que está ali no versículo 4, que fala dos israelitas. Então deles são que Roi Pateres, quer dizer, os pais, né? Algumas versões colocam como os patriarcas, certo? E Kai ex hom, né? Outro pronome relativo, e dos quais Ro Christos, o Cristo, ou procedeu o Cristo, né? E dos quais procedeu o Cristo, já que essa preposição aqui, o ex, né, que é o ek, ela traz uma ideia de procedência, né, de onde algo vai se originar, de onde algo sai, beleza? Então você pode colocar essa ideia de procedimento aqui, tá? Então é isso aí. Continuando, né? E dos quais procedeu Cristo, tocata sarca, que é segundo a carne. Aí entra agora o problema, ó. Roon, esse roon aqui, esse aqui é um artigo, né? E isso aqui é um particípio. A discussão toda está aqui, ó, nessas duas letrinhas aqui. Só isso. Toda a discussão gira em torno dessa pequena expressão. Então aqui temos aqui algumas versões vão traduzir como o qual é, né, o qual está, enfim. Vamos colocar aqui o qual é, beleza? Então temos aqui, ó, e dos quais procedeu o Cristo segundo a carne, o qual é ou o qual está, preposição, né, que é sobre, panton,
quer dizer, todos, o qual é sobre todos, ou o qual está sobre todos. E aí ele termina com a doxologia, né? Deus, Theos, Eulogetos, bendito, estus, Aionas, quer dizer, para sempre, amém. Beleza? Então tá. O que acontece? Comparando o texto grego com as traduções acima, eu cheguei à conclusão de que a Bíblia NVI, ou a Bíblia ACF, ou outras traduções que estão iguais a essas duas versões aí, né, tanto a NVI quanto a ACF, outras traduções, eu acredito que é onde está a melhor tradução, eu vou dizer o porquê. Ou seja, esse texto aqui, ele faz menção a Cristo como Deus, eu vou dizer o porquê, beleza? Então tá. Bom, eu olhei o estilo de Paulo, como é que Paulo ele usa o particípio atributivo, que isso aqui é um particípio atributivo, certo? Olhei especificamente no livro de Romanos, e em todos os casos em que Paulo ele usa uma frase, depois ele usa um particípio, como ele fez aqui, né? Que ele usa a frase, ó, e que ele usa o particípio, ó, artigo, particípio. Toda vez que você vê essa construção, Paulo ele coloca o particípio a quem está atrás e não a quem está na frente, tá? Então aqui não pode ter um ponto final, aqui tem que ter uma vírgula. Por quê? Porque o particípio dentro do estilo paulino, na carta de Romanos, é ligado a quem está atrás, como aqui, ó. Aqui em Romanos 1:3, que vai falar, né, acerca do seu filho, olha, acerca, perito, ruiu autu, do seu, aqui ó, do autu seu, ruiu filho, tu genomeno, né, que é o particípio nasceu. Então aqui eu tenho acerca do seu filho que nasceu. Então quer dizer, o particípio atributivo está ligado a quem? Filho. Filho que nasceu, certo? Então quer dizer, o particípio ele liga quem está atrás. Digo, no estilo paulino dentro da carta aos Romanos. Outro exemplo, né? Romanos 1:18. Quando aqui ele vai falar o seguinte, ó. E injustiça kai adikiam, e injustiça antropon dos homens, certo? Olha aqui, ó. Katechonton, que detém. Olha só. Que detém. Homens que detêm, certo? A verdade, né? No caso aqui é a verdade, em injustiça. Ten aleteian en adikia, certo? A verdade é em injustiça. Então, olha só, homens, dos homens que detêm, ou seja, o particípio que está como a última palavra do versículo 18, ele está ligado a quem? Ao substantivo que está atrás. Ele liga a quem está atrás, beleza? Então, seguindo o estilo de Paulo, de como ele emprega o particípio atributivo, logicamente esse particípio vai se referir a quem? A Christos. Ou seja, e dos quais procedeu o Cristo segundo a carne, o qual é epipanton, sobre todos. Por isso que a Bíblia judaica acertadamente ela coloca isso aqui, ó, que está acima de todos, ligado a quem? Ao Messias. Por quê? Porque gramaticalmente é isso que acontece aqui, certo? E em toda a carta aos Romanos, quando Paulo ele coloca uma frase, e depois dessa frase ele coloca um particípio, esse particípio ele liga a quem está atrás. Então, seguindo o estilo de Paulo, esse é o uso mais usual dele. E aí a Bíblia NVI,
e a Bíblia judaica, né, que coloca isso aqui, ó, ligado a Jesus, o que está sobre todos ou acima de todos, né, acertadamente faz essa tradução, certo? Aqui, ó, a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, certo? Que é Deus acima de todos. Então ele coloca o particípio Deus e acima de todos ligado a uma só pessoa, certo? Então esse é o primeiro motivo pela qual eu compreendo que o particípio está ligado a Jesus, está ligado a quem está atrás e não a quem está à frente, certo? Então esse é o primeiro motivo, tá? Considerando o estilo de Paulo, a forma que ele usa o particípio, tá? Continuando aqui, outro motivo que eu levo em consideração está na doxologia que Paulo usa em suas cartas. Toda vez que Paulo usa uma doxologia, ele não isola essa doxologia de quem está atrás. Ele não coloca essa doxologia de uma forma independente, como fez a tradução do Novo Mundo e a Bíblia do Peregrino e a Bíblia judaica, tá? Paulo não faz isso nenhuma vez. Olha só, Romanos 1,25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, quer dizer, esse que é bendito eternamente, amém, esse aqui, ó, está ligado a quem? Essa frase aqui está ligado a Deus, que é bendito eternamente, certo? Então, quer dizer, ele não coloca ela de forma independente, isolada do que vem atrás. Ele liga a forma final ao que veio atrás, tá? Outro exemplo: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aqui. Que é eternamente bendito. Quem é eternamente bendito aqui? O Pai. Deus, né? Então, quer dizer, Paulo não isola a doxologia quando ele faz, né? Quando ele expressa, ele não isola da frase anterior. Outro exemplo, ó. 2 Timóteo 4,18: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Olha só, a quem seja glória para todo sempre. Isso aqui se refere a quem? A quem está atrás, a esse Senhor aqui, tá? Então Paulo, ele não isola a sua doxologia. Talvez alguém pergunte: tá, Jefferson, mas me explica isso aqui então. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, fala: bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Esse bendito aqui está ligado a quem? A algo anterior? E eu responderia: não. Então não seria essa mesma ideia de Romanos 9,5? Não seria, e eu vou dizer por quê. Porque aqui Paulo, ele coloca o bendito no início da frase, tá? Então, quando ele faz isso, ele não está falando de algo anterior. Ele vai iniciar a frase dali, certo? Mesma coisa aqui, ó, Efésios 1,3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, quer dizer, quando ele inicia a frase com bendito, né, ele não coloca, ele não liga ela a quem está atrás. Ele só faz isso quando ele coloca ela no final. Quando Paulo coloca uma doxologia no final, ele não isola essa doxologia de quem está atrás. Então esse seria outro motivo para eu compreender que a doxologia aqui, ó, ela está ligada a quem está atrás. Está ligada a isso aqui, e isso aqui está ligada a Jesus. Então, quer dizer, levando em consideração o estilo que Paulo usa, a forma que ele coloca as suas doxologias, e levando em consideração o uso do particípio que Paulo faz, eu entendo que a melhor tradução seria a que está na Bíblia NVI. Tá? Esses são dois motivos.
Claro que existem outros, já existem diversos outros motivos, mais uns 4 motivos aqui que eu poderia falar, só que iria levar muito tempo e eu não vou prosseguir, né? Eu não vou continuar, certo? Mas seria basicamente isso, tá, pessoal? Então, levando em consideração esses dois fatores, eu compreendo que a Bíblia NVI seja a melhor tradução, certo? E outra coisa, né? Tem outro ponto aqui em que eu também julgo um ponto importante, né? Paulo, aqui no versículo 2, se você ler, de Romanos 5, tá? Estou aqui aberto aqui, Romanos 9 no caso, né? Romanos 9, 2, Paulo ele está falando de quê? Ele diz que está com uma grande tristeza e com dor no seu coração. E aí ele fala, né? Porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, e assim ele continua. Então, no caso de Paulo aqui, ele está com uma tristeza, né? Ele está expressando isso aqui triste. Como é que Paulo ele vai glorificar a Deus nesse estado, já que ele estava querendo a salvação do povo de Israel? Quer dizer, para mim não faz sentido, né? Esse seria aí outro ponto importante que eu levaria em consideração. O cara está escrevendo algo triste, ele está lamentando ali a situação da incredulidade de Israel, e aí Paulo vai agradecer a Deus pelo quê? Então não faz sentido, faria muito mais sentido falar de Cristo, a humanidade de Cristo, falar sobre o seu outro lado, o seu lado divino, e aí ele expressa a ideia de Deus acima de todos, bendito para sempre, amém, né? E daí sucessivamente, beleza, pessoal? Então é isso aí. Caso você queira, deixa aí o seu comentário, é muito bem-vindo, beleza? Mesmo que discorde, né? Se tratando com respeito, será muito bem-vindo, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!